Esses alguns são aqueles que vão participar da batalha do Armagedon, e Cristo estará ali naquela batalha. Então estarão os que estão contra Israel, os judeus, para matá-los, destruí-los da face da terra, porque eles representam Deus na terra. E aqueles que os defendem estarão ali, aqueles que sabem que eles são realmente um povo escolhido por Deus. Então haverá ali uma grande batalha, e Jesus estará ali e vencerá então aqueles exércitos inimigos, e Satanás será preso por 1000 anos. Iniciando-se então o governo de Cristo na terra, os 1000 anos, o milênio prometido aos judeus. Nossa conclusão aí diz: quando o anticristo proclamar já ter alcançado todos os seus objetivos, o dia do Senhor virá e ele sofrerá repentina destruição. Isso acontecerá após o seu 42º mês de governo. O que a Bíblia chama de grande tribulação abater-se-á sobre o reinado do anticristo, levando-o à completa ruína, e a ira do Cordeiro sobre o império do mal. Apocalipse 6,16. Jesus Cristo destruirá o império do anticristo para implantar o reino de Deus em sua plenitude. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11,15. Então, quando Satanás achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que ele vai governar e que está tudo bom para ele, de repente vem aí as pragas, as maldições, né? Vem aí tudo quanto é coisa ruim sobre a terra enviada por Deus, que são aí os juízos de Deus sobre os pecadores, sobre aqueles que seguiram Satanás, que aceitaram o seu governo, que não reconheceram mais Deus, não queriam mais saber de Deus. Então a Bíblia diz bem claro: todos aqueles que os seus nomes não estiverem escritos no livro da vida, esses são aqueles que estarão seguindo o anticristo e são destruídos totalmente por Jesus Cristo. Serão lançados aí no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios, lá no dia do grande trono branco, do juízo do grande trono branco. Nós queremos convidar você neste momento a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, fazer parte da igreja que não está esperando o governo do anticristo e que nem vai fazer parte dessa época, mas nós convidamos você para fazer parte da igreja que será arrebatada, levada para o céu, para estar para sempre com o Senhor, que não vai participar desse período terrível que virá sobre a terra. Então nós convidamos você: aceite a Jesus como Senhor e Salvador, seja salvo, faça parte da igreja, do povo de Deus que vai morar no céu e será livre desse período terrível de grande tribulação, pelo qual a população da terra passará, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, obras ticam tovor yarar gosterigrada lectamacharem. Senhor, tem misericórdia dessas vidas, ó Deus, e ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, a batalhar contra o mal, Senhor, a desfazer as obras malignas, a pregar o evangelho a toda criatura. Ó Deus, desperta o teu povo, Senhor, ajuda o teu povo a desejar, Senhor, o teu poder e a operação, a ser instrumentos do Espírito Santo, Senhor, nessa última hora. Pai querido, salva aqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora ao nosso questionário. O questionário está aí semanalmente, às quintas-feiras à noite, está aí pronto no site. Não pegue antes de quinta, porque na maioria das vezes está lá o questionário, mas está com as respostas verdadeiras somente. Não está com todas as respostas. Aqui nós trazemos só as respostas corretas. No site é colocado lá respostas corretas e incorretas. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, temos aí o nosso endereço, é só nos convidar. Estaremos aí participando da Escola Bíblica Dominical, ou de um trabalho para a família, ou de um trabalho para missões. Neste mês nós já fizemos palestras, tanto para família, como sobre missões e evangelismo, também sobre Escola Bíblica Dominical. Então sempre estamos aí trabalhando, principalmente nessas 3 frentes aí, que são mais importantes para a igreja: o estudo da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical,
incentivo as pessoas a participarem da escola bíblica dominical, curso para professores e dentro da área da família, que é muito importante. A sociedade, a igreja, tudo depende da família estar estabilizada, estar com Deus, estar em comunhão com Deus, estar vivendo dentro da palavra de Deus. Então é muito importante essa estrutura familiar e a família saber o que pode, o que não pode, como deve viver unida dentro da palavra de Deus, viver unida para que possa levar o Evangelho aos que estão fora. E trabalhando também dentro dessa parte de missões, de evangelização. Missões, que é o segredo do crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja. É a função de toda a igreja enviar missionários. E evangelismo, que é a parte de evangelização dentro da área onde está a congregação, onde está a igreja. Então, esses 3 setores aí são importantíssimos para a igreja e nós estamos trabalhando exatamente aí nesses 3 setores. Se você quiser nos convidar, estaremos aí em sua igreja fazendo a palestra e sempre lembrando, onde nós vamos, nós oramos e Jesus, graças a Deus, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor, tem feito maravilhas, tem salvo pessoas, tem libertado, tem curado, tem batizado com o Espírito Santo, tem dado dons do Espírito Santo. Nós oramos sempre por dons também. Então, é coisa maravilhosa o que Deus tem feito. Vamos então ao nosso questionário. Então, o questionário você encontra aí nesse endereço abaixo. Toda semana colocamos à disposição a partir de quinta-feira à noite. Primeiro aí, texto áureo, para completar. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18. Verdade prática aí, segunda, para completar. O espírito do anticristo já opera no mundo, portanto combatamo-lo com a palavra de Deus e com a divulgação do Evangelho de Cristo até os confins da terra. Número 3, aí dentro da primeira parte, quem é o anticristo? Pergunta número 3. Por que o anticristo não é lenda nem ficção literária? Então, porque a Bíblia apresenta o anticristo como um personagem real. Número 4. Qual a definição etimológica da palavra anticristo? Então, de origem grega, a palavra anticristo significa etimologicamente aquele que se levanta contra Cristo, colocando-se em seu lugar. 1 João 2,22. Número 5. Qual a definição teológica do anticristo? Então, o anticristo é o representante máximo de Satanás. O anticristo é a mais perfeita representação de Satanás. 1 João 2,18. Trata-se de um homem que, aliciado pelo diabo, colocar-se à sua inteira disposição com o intuito de governar o planeta em seu nome. Número 6. Por quais outros nomes o anticristo é conhecido na Bíblia? Então, ele é conhecido também como a besta que sobe do mar, o homem da iniquidade, como está em Apocalipse 13:1, 2 Tessalonicenses 2:3, e Daniel Nouro mostra como o assolador, Daniel 9:27. Parte 2. O aparecimento do anticristo. 7. Pergunta número 7. Quando o anticristo se manifestará? Qual o tempo de seu primeiro período de governo e o que ocorrerá logo após esse primeiro período? Então, o anticristo manifestar-se-á. Logo após o arrebatamento da igreja. A sua chegada coincidirá com a 70ª semana de Daniel, Daniel 9:27. Seu governo terá duração de 3 anos e meio, Apocalipse 13:5. Após esse período, enfrentará a ira do Cordeiro, a grande tribulação. Número 8. De quais lugares o anticristo governará? Onde será a sua sede política e onde será a sua sede religiosa? Então, a sede política do seu governo será a cidade que no Apocalipse chama-se Babilônia, Apocalipse 14:8. A hermenêutica profética permite-nos identificá-la como a metrópole que no passado sediou o Império Romano. Quando esse reedificar-se, o anticristo haverá de tornar a cidade de Roma como sede administrativa. Sua capital religiosa será Jerusalém, que espiritualmente recebe do evangelista os cognomes de Sodoma e Egito, Apocalipse 11:8. Por ocasião da 70ª semana de Daniel, o Santo Templo já estará reconstruído. No Santo Templo, assentar-se-á o anticristo como se fora Deus, reivindicando uma adoração que cabe apenas a Deus. Daniel 9:27, Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2:4. De Roma e de Jerusalém, a besta que sobe do mar governará o mundo todo por 42 meses. Apocalipse 13:5.
Nessa empreitada será sustentado pelo dragão e pelo falso profeta. Parte 3. O sustento do governo do anticristo. Número 9. O anticristo contará com o suporte de quais tenebrosos personagens? Então, um espiritual, o dragão, e o outro humano, o falso profeta. Número 10. Quem é o dragão no Apocalipse? Então, o dragão é identificado no Apocalipse como a antiga serpente, Apocalipse 12:9. Conhecido também como Diabo e Satanás, foi o responsável pela primeira apostasia da humanidade ao induzir Adão e Eva ao pecado. Gênesis 3, de 1 a 7. Nos últimos dias, seduzirá a raça humana a cometer a segunda grande apostasia da história, adorá-lo como Deus na pessoa do anticristo. Os historiadores futuros certamente verão essa última rebelião da família adâmica como a queda das quedas e a apostasia das apostasias. Número 11. Quem é o falso profeta no Apocalipse? Então, embora não passe de um embuste, o falso profeta será convincente e irresistível. Seus milagres e prodígios serão de tal forma grandiosos que até fogo fará descer do céu, como está em 2 Tessalonicenses 2:9 e Apocalipse 13:13. O apóstolo Paulo chama seus milagres de mentirosos. Número 12. Quais os dois grandes sinais que o anticristo na pessoa do falso profeta realizará? Qual a reação da humanidade diante disso? Então, o primeiro será uma falsa ressurreição, fará com que o anticristo, dado como morto num possível atentado, volte à vida, Apocalipse 13:13. Diante do acontecido, a humanidade exclamará: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. Se o primeiro sinal causou admiração e espanto, o que não diremos do segundo? Ele ordenará aos que habitam na terra que ergam imagem à besta que sobreviverá à ferida mortal. Em seguida dará vida à estátua que se porá a falar. Apocalipse 13:14-15. Com esses prodígios, convencerá todos a aceitar a plataforma do governo do anticristo. Parte 4. A plataforma de governo do anticristo. Número 13. O anticristo usará de todos os artifícios, quer naturais, quer sobrenaturais, visando o quê? Então, a promoção da mentira, a promoção do pecado, a promoção do culto a Satanás e a promoção de uma economia única. Número 14. Completo segundo a promoção da mentira do anticristo. Representante do pai da mentira, o anticristo terá por objetivo apagar toda a verdade que Deus imprimiu na Bíblia, na consciência humana e na história. Somente assim conseguirá aprisionar a humanidade, como está em 2 Tessalonicenses 2:11. Ele já começou seu trabalho relativizando a verdade, inclusive a teológica. Número 15. Completo segundo a promoção do pecado do anticristo. O anticristo é conhecido também como o homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2:3. Hoje ele promove o homossexualismo, o aborto e a eutanásia, como se tais pecados e iniquidades fossem virtudes teológicas. Amanhã, quando assumir o governo do mundo, promoverá o genocídio dos que não lhe aceitarem o sinal, e não haverá ninguém para levantar a voz contra esse crime. Apocalipse 24. Número 16. Completo segundo a promoção do culto a Satanás do anticristo. Durante o seu governo, constrangerá a humanidade a adorar o dragão e seus demônios. Apocalipse 9:20. A fim de que a idolatria em seu mais alto grau espalhe-se por toda a terra, o anticristo levantar-se-á contra Deus e contra os que o adoram. 2 Tessalonicenses 2:4. Número 17. Completo segundo a promoção de uma economia única do anticristo. O anticristo sabe que, somente controlando a economia do mundo, conseguirá subjugar a política internacional. Por isso, instituirá um código conhecido como a marca da besta, para que, sem o seu número, ninguém possa comprar ou vender. Apocalipse 13:16-18. Com a globalização da economia, os governos caminham nesse sentido, não pressentindo o que os espera no futuro bem próximo. E a nossa conclusão, número 18, para completar. Quando o anticristo proclamar já ter alcançado todos os seus objetivos, o dia do Senhor virá e ele sofrerá repentina destruição, como está em 1 Tessalonicenses 5:3. Isso acontecerá após o seu 42º mês de governo, Apocalipse 13:5. O que a Bíblia chama de grande tribulação, abater-se-á sobre o reinado do anticristo, levando a completa ruína. É a ira do Cordeiro sobre o império do mal. Apocalipse 6:16. Jesus Cristo destruirá o império do anticristo para implantar o reino de Deus em sua plenitude. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Glória a Deus. Aleluia.